Você já se fez a pergunta se o culto que você presta a Deus está sendo do agrado dele? Você já se perguntou se o que você faz durante a sua manhã, à tarde, à noite está agradando ao Senhor? Você já se fez essa pergunta se aquilo que você está falando, está pensando, está sentindo, está de acordo com o Espírito Santo? Eu quero falar um pouco sobre o culto de Caim. E o texto bíblico que eu quero usar está em Salmo 51, 16 e 17. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O objetivo desse vídeo é explicar para os irmãos a maneira correta de cultuar a Deus, e que cultuar a Deus não deve ser uma forma de chantagem, através da qual nós podemos manipular a Deus com a nossa própria vontade, para que a nossa vontade seja feita. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diz a palavra. Mas algumas vezes o homem parece que imagina Deus à sua imagem e sua semelhança. Uma coisa que me chama atenção é que muitas das vezes dentro do culto não há uma reverência a Deus. Pessoas conversam uma com as outras, pessoas levantam toda hora para ir no banheiro, para beber água, pessoas mexem no celular e tiram fotos e gravam como se estivessem em uma festa. Mas, diante de uma audiência com juiz humano, eu tenho certeza que se a audiência for 8 horas da manhã, 7h45, 7h40, essa pessoa já está lá. Eu tenho certeza que diante de um juiz humano, essa pessoa não fica mexendo no celular, ela não fica conversando, mas presta reverência ao juiz humano. Vemos que damos mais glória ao homem às vezes do que ao próprio Deus, do que ao próprio Criador. O primeiro modelo de culto, então, que temos nas Escrituras é o de Caim e o de Abel. Eles certamente viram seus pais realizarem sacrifícios a Deus. E agora chegou o momento de cada um, emancipados de seus pais, prestarem também o seu culto a Deus. A Bíblia nos diz que Caim ofereceu do melhor da terra e Abel fez o seu culto com um dos cordeiros que criava. Em termos de elementos para o culto, frutos e animal, ambos ofereceram o melhor que tinham. Mas Deus vê além do que o visível consegue compreender e enxergar. E o culto de Abel foi aceito e o culto de Caim foi rejeitado. Mas o que motivou a aceitação de Deus no culto de Abel e o que levou à rejeição do culto de Caim? Há aqueles que argumentam que o culto de Caim foi rejeitado porque não houve o derramamento de sangue. Porém, veremos mais tarde que a oferta de frutos da terra foi incorporada nos procedimentos cultuais do tabernáculo. A chave para entendermos então a rejeição do culto de Caim está na pergunta que Deus fez a ele. Se bem procederes, não será aceito? Gênesis capítulo 4, do versículo 7. Caim e Abel, a Bíblia nos diz que eram os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. A Bíblia nos conta que eles viveram situação ímpar em relação aos seres humanos. Eram parte da primeira família criada por Deus e aprenderam com seus pais a história do relacionamento com Deus, que foi partido por causa do pecado e a provisão dada pelo próprio Deus para a remissão da culpa do pecado. Aprenderam a cultuar, vendo seus pais cultuarem, até chegarem então o momento que eles agora deveriam cultuar também, mas sozinhos. Abel era um criador de ovelhas e Caim seguiu o caminho da agricultura. Porém, não era apenas na escolha da profissão que os 2 irmãos se diferenciavam, mas também nas suas atitudes. Abel tinha vida piedosa com Deus, temente, enquanto Caim procurou seguir o caminho oposto. Em muitas culturas e religiões, o culto é um momento de bajular o sagrado, com diversas ofertas, e apresentar também as coisas que sejam favoráveis ao ofertante. É comum vermos então pessoas dando oferendas caras em supostos deuses ou guias protetores, a fim de obterem algum benefício desejado, como dinheiro, amor, ou uma pessoa, ou uma fama, ou saúde. Nestas religiões, o Deus cultuado não tem uma ética, padrão
moral e muito menos santidade. A sua relação com a ofertante, ela está restrita ao culto. E se ele gostar da oferenda, abençoará o ofertante. Não é assim que procede, claro, com o nosso Deus. O nosso Deus, ele é santo, ele é bondoso, ele é poderoso, ele é fiel. Ele não é manipulado por um culto bonito, um culto pomposo, por ofertas volumosas ou templos santuosos. Não se pode manipular a Deus com as nossas ofertas ou com o nosso culto. Pelo contrário, o procedimento piedoso levará a um culto aceitável a Deus. O culto que agrada aos homens pode não agradar a Deus. E é necessário de nossa parte, ao pensarmos no culto, em termos em mente o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Certamente Caim, ao escolher os frutos mais belos e saudáveis, pensou que isso atrairia o favor de Deus e desconsiderou que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, por fora. Porém, Deus vê o coração, a intenção, o sentimento, o desejo. E atendemos então para dois exemplos das Escrituras, Saul e Davi. A palavra nos diz em 1 Samuel do capítulo 15, que nós temos então o ataque dos israelitas contra os amalequitas. Deus ordenou que tudo fosse destruído e nada fosse poupado. Porém, Saul, ele desobedeceu a Deus, justificando que ao poupar o melhor das ovelhas e dos bois, iria ser para sacrifício ao Senhor. Ainda que o pensamento fosse, entre aspas, agradável diante dos olhos de Saul, o culto, o procedimento, ele foi profano. Foi uma desobediência a uma ordem divina, que não era para deixar nada vivo. E a resposta de Samuel foi a implacável pergunta: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Poderíamos parafrasear esse último versículo: o procedimento obediente é melhor do que o culto, e a submissão a Deus é melhor do que os elementos que compõem o culto. O Salmo 51, meus irmãos, é uma oração de Davi após ser confrontado pelo profeta Natã pela sua ação pecaminosa de adultério com Batseba. Observem o Salmo, sua confissão e o pedido da misericórdia, do perdão de Deus. No versículo 16, nós vamos olhar e, surpreendentemente, a palavra de Davi diz: tu não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Para Davi, o rei de Israel, sacrificar a Deus o melhor das ovelhas da terra seria tão fácil, meus irmãos. Poderia oferecer o rebanho inteiro até, mas ele sabia que Deus não se impressiona com o sacrifício em si, mas sim com o espírito aquebrantado, com o coração verdadeiro, olhando que de fato errou, olhando que de fato precisa melhorar. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e a Bíblia diz que um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos, dos novilhos, e aí então será oferecido sobre o teu altar um coração que reconhece a sua pecaminosidade, a sua fragilidade. É um procedimento que agrada a Deus. Somente depois dessa condição é que o invisível agora passa a se tornar visível na nossa vida. Que aquilo que agrada a Deus se torna conclusivo em nossa vida. Que nós passaremos então a agradar ao Senhor. E agradando a Deus, Deus ouvirá e nos aceitará. Não se pode tratar a Deus desconsiderando a sua santidade, achando que podemos se achegar a Deus entregando dinheiro, entregando um louvor bonito, entregando belas palavras, entregando tudo no altar em sacrifício, mas deixar de fazer o mínimo, que é obedecer. Quer chegar a Deus com o coração quebrantado, com reverência. Deus só vai te ouvir se você se chegar a Ele com o coração aquebrantado, contrito.
Você reconhecendo os seus erros, os seus pecados e com o desejo de mudar. E a partir disso, Deus abençoará você e todas as suas orações serão ouvidas no nome de Jesus.